eu quero fazer uma reflexão com vocês. E abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 4. Eu quero fazer uma reflexão sobre o início do livro dos Reis. Isso. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu, não se relacionou intimamente com Abisag. A palavra conheceu aqui está se referindo num relacionamento íntimo, sexual, certo? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero mostrar a você rapidamente hoje, nesse texto e alguns textos próximos a esse, a importância de discernir os momentos e o ambiente, cujo qual o mal, o inimigo, que nem mesmo aparece de forma clara e evidente, está sempre embutido em ações, está por detrás de algumas situações que vale a pena nós observarmos e aplicarmos no nosso cotidiano hoje. Davi sempre foi um homem forte, Davi sempre foi um homem valente. Desde garoto, a maneira com que ele conduzia a sua vida era sempre empregando o melhor de si. Talvez até pareça que a ele deveria caber o versículo que diz que tudo que vier à sua mão para fazer, façam da melhor maneira possível. Davi era alguém que se dedicava muito bem, certo? E com muito afinco a tudo que fazia. Isso fez com que ele ganhasse o reconhecimento no palácio de Saul, fosse capaz de defender as ovelhas de seu pai com a própria vida. Foi maduro o suficiente, apesar de capaz de matar o rei que o perseguia, ele entendeu, certo, que Saul enfrentava um momento desafiador, espiritual e emocional, e Davi poupou a vida de Saul. Mas o texto agora fala de um outro período da vida de Davi. O texto agora não fala do vigor do homem que tinha um harém com muitas mulheres, que se casou com a viúva de Nabal, com Mical, a filha do rei Saul, que levou para si todas as mulheres da casa de Saul como suas esposas. Agora, Davi está no final de sua vida, onde não há nele vigor, o que há é tremor, onde as cobertas, certo, não são capazes de aquecê-lo, onde a sua esposa, bem mais nova, Batseba, agora já não caminha mais com ele, já vive uma vida um pouco mais independente. Então, uma menina é selecionada para atender essa demanda e cuidar de Davi na sua velhice. Nós temos agora o rei, o bravo, o valente, vivendo um momento de fragilidade. E todas as vezes que uma fragilidade é vista pelo inimigo, pode ter certeza que ele vai tentar se aproveitar dela. Todas as vezes que ele notar que há na sua fé uma fragilidade, há nos seus negócios uma fragilidade, há no seu casamento uma fragilidade, há um ambiente frágil ali, pode ter certeza que mesmo sem o interesse de se mostrar explicitamente, o inimigo vai se manifestar. Então, num período de fragilidade de Davi, seu filho Adonias vai ser um elemento
importantíssimo nesse ambiente. Adonias é alguém que deseja se aproveitar deste momento. Ele quer o trono para ele. Olhe bem. Eu gostaria de deixar pelo menos uma dica para você até o presente momento. Esse culto é um pouco mais rápido, então eu não posso me deter em muitos pontos. Mas entenda que descobrir qual é a sua carência, descobrir qual é a sua fragilidade, pode ser, na verdade, a coisa mais importante para que você vença. Porque é nela que o inimigo vai agir. É dela que ele vai se apropriar para usar isso contra você. O que você não gosta. Qual é o modelo de pessoas? Qual é o comportamento que você não gostaria que tivesse perto de você? É isso que ele vai usar para te atingir, para te afastar de Deus, para criar em você problemas. É nesse período de fragilidade de alguém que já foi muito forte. Quando mais novo, Adonias jamais seria capaz de tentar usurpar o trono do rei. Mas agora não. Agora ele faz uma reunião particular e convida algumas pessoas para estarem presentes nessa reunião. Ele vai conspirar contra o trono do rei. É assim que funciona. A mãe de Salomão, com Natã, ela vai entrar em cena para agir e anular as ações de Adonias. Mas Davi vai colocar Salomão no trono, mas ele vai fazer algumas coisas que eu gostaria que você olhasse até com um pouco mais de cuidado na sua Bíblia depois. Capítulo 2, verso 5. Deixa o texto aqui, mas eu não vou ler agora não. Olhe para mim. Davi vai dar posse a Salomão no reino. E Davi foi um homem capaz de conviver com situações, habilidoso para lidar com circunstâncias e pessoas, cujas quais ele temia que Salomão não tivesse maturidade e nem jeito para lidar. Então, antes de morrer, Davi chama seu filho e diz para ele: Salomão, eu vou pelo caminho de todos os homens, eu sigo o curso normal, eu estou morrendo e você vai se tornar o novo rei, mas eu preciso que você olhe com cuidado para algumas pessoas, que você olhe com cuidado para algumas situações que eu consegui ter por perto, tive habilidade para lidar, mas você não. E preste atenção no que ele está conversando com Salomão nesse texto, e ele vai dar algumas informações. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruia, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Né, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos, e nos sapatos que tinha nos pés. Coloca o 7, por favor. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram ele a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Verso de número 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Olhe para mim, é um momento de transição, é um momento muito importante para a vida. Eu não quero falar aqui do reino, eu quero falar do momento em que pessoas entram, que pessoas saem, que posturas novas chegam e que posturas antigas são deixadas de lado.
Nós vamos olhar este momento de transição do reinado, da monarquia de Israel, e vamos colocar esse ambiente na nossa vida, para que venhamos aprender a selecionar pessoas e a ter cuidado com pessoas perigosas, e não apenas pessoas, mas com comportamentos, com coisas que nos influenciam, que gastam e que envolvem o nosso tempo. Davi está chamando o seu filho, está dizendo para ele: olha, o primeiro que eu quero chamar a sua atenção é Joabe. Joabe era sobrinho de Davi. Joabe era o comandante, era o homem de confiança de Davi. Porém, Joabe apoia Absalão, um filho de Davi que também tentara usurpar o trono de Davi. Davi foi um homem extremamente abençoado em algumas áreas, mas principalmente na criação de seus filhos, ele teve sérios problemas para administrar isso, e sofreu sérias consequências por isso. Mas Salomão está sendo instruído, certo? A eliminar determinadas coisas. Nós estamos na cultura do Novo Testamento, e na cultura do Novo Testamento a oração é essa: não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, para nós, ninguém precisa morrer, pessoas precisam mudar de comportamento, pessoas precisam ter transformação, ok? É assim que nós vemos. Então, quando olhamos para o Velho Testamento, nós vemos aqui, elimine realmente. O que Davi está dizendo para Salomão é: o Joabe me respeitava, mas eu acho que ele é perigoso para viver na sua gestão. Eu acho que ele é perigoso para viver nesse momento de vida, onde você está iniciando o seu ministério, onde você está aprendendo a lidar com as coisas ainda. Então não dá para brincar com esse tipo de comportamento. Eu não quero falar de pessoas, certo? Não dá para brincar com esse tipo de grupo, não dá para brincar com esse tipo de literatura, não dá para brincar com este ambiente, não dá, porque isso pode se aproveitar da sua fragilidade. Quem era ele? Ele era o capitão da guarda. Davi também faz o próximo anúncio, e agora ele também não vai simplesmente indicar pessoas que devem se afastar, mas também pessoas que devem se aproximar. Os filhos de Barzilai, ele diz a Salomão que eles venham para a sua mesa. São pessoas de confiança, são pessoas que precisam entrar, são comportamentos, são ações, são atitudes que você vai precisar trazer para a sua vida, que devem estar perto de você, com o seu cotidiano, frequentando a sua mesa, a sua intimidade, que trarão para você coisas boas, bons pensamentos, certo? Que trarão para você apoio, dedicação, cuidado, carinho, porque nós precisamos aprender a viver com pessoas e com hábitos, e criá-los, certo? Cultivá-los, para que eles rendam para nós. O próximo é Simei, um homem que Davi disse que não o mataria. Olhe bem, mas ele agora está instruindo a Salomão: esse cara foi perigoso, ele me amaldiçoou no momento difícil, ele me apedrejou quando eu havia errado. Olha bem, é uma instrução poderosíssima a que Davi está dando a Salomão. Aprenda a lidar com pessoas. Houve um relacionamento muito bom entre Simei e Davi durante um tempo, mas quando Davi cometeu um erro, certo? Ele virou as costas e o apedrejou. E aprenda uma coisa: quem não sabe conviver com um dia mau seu, não deve viver perto de você. Aprenda isso, certo? Se você é mau todos os dias, não é a pessoa que tem que mudar, é você, certo? Você que tem que corrigir sua postura. Mas quando você é sempre constante, em algum momento você exaltou a sua voz, em algum momento se descompensou. Quem não sabe lidar com um dia de sua descompensação, não merece a sua intimidade. O que Davi está instruindo a Salomão é lidar com essas questões. Essas pessoas, hoje aqui, eu gostaria de fazer essa aplicação,
para vocês. Mas o segredo, talvez, de Salomão foi o lugar que essas pessoas ocupavam. E quem foi ocupar esse lugar? Isso aqui é legal. Salomão tem um referencial muito poderoso, que ele vai modelar, que ele vai pegar como exemplo seu pai, Davi. Davi não é um homem perfeito, e a Bíblia faz questão de não esconder a imperfeição de ninguém. A Bíblia não é um livro de perfeitinhos, de gente que nunca cometeu erros, de gente que nunca fez nada de errado. Por ser um livro muito antigo, por que não esconder os erros de Abraão? Por que não esconder a negligência do Adão? Por quê? Por que Deus deixou que eu visse um cara que treinou, foi treinado diretamente por Deus? Não havia intermediário entre Deus e Adão. Por que Jesus, sendo um grande líder, viu um dos céus sucumbirem e outros até criarem problemas desafiadores? Porque a Bíblia não é uma ficção, é um livro real, é um livro para gente, é um livro para pessoas, e pessoas não são perfeitas, mas podem viver coisas extraordinárias. É assim que funciona. Então, quando nós olhamos para esse ambiente, nós vemos Salomão. No segundo culto eu explico melhor isso. Tendo Davi como uma referência. Quem foi o cara? O cara foi o cara que quebrou a monarquia. Que quebrou, certo? Por quê? Porque o reinado de Saul tinha que passar para Jonatas, seu filho. E passou para Davi. E passou para Davi com uma promessa: o cetro jamais se arredará. Enquanto tiver gente da sua linhagem que ouvir a minha voz, tem rei no trono. É assim que funciona. Um excelente referencial. Joabe sai de cena e entra um outro moço muito importante. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que é difícil lembrar o nome de todo mundo. Benaia, ou Benaia para alguns. Quem é esse cara? Guarde bem e tenha maturidade para entender o que eu vou lhe dizer. Joabe está morto. Ele não era de confiança, ele não era para caminhar com Salomão. Então Joabe sai de cena, ele é afastado. E agora Benaia. Quem é Benaia? É o capitão. Quem é o capitão? O capitão é o cara que resolve as coisas materiais. São aquelas pessoas que você vai ter perto de você, que estão contigo. Se o bicho pegar, tem que estar do teu lado. Você precisa de Deus, e Deus sempre tem que estar contigo, mas a Bíblia é bem clara: se Deus não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Preste atenção. Então tem que ter sentinela, você tem que ter gente para caminhar com você, gente que vai construir com você, gente que a hora que o bicho pegar, vai estar junto com você. É importante. Benaia é esse cara. Joabe não cabe, Joabe sai, mas ele coloca: esse lugar não fica desguarnecido. É ele. Sabe o que Benaia faz? É ele que mata Adonias. É ele que mata Joabe. É ele. Certo? E eu não estou falando aqui de tirar a vida para nós hoje. Eu estou dizendo afastar, remover, ser retirado. O próximo. Zadok. Esse é o sacerdote. É o cara que cuida da parte espiritual. É aquele tipo de gente, é aquela amizade de oração. São aquelas pessoas que você sabe que está contigo na intercessão. Gente que se preocupa com a sua vida espiritual. Gente que nas madrugadas oram por você. Gente que intercede clamando aos céus,
pedindo para que Deus lhe dê discernimento, lhe dê proteção, que envie coisas do mundo espiritual para a sua vida, para te proteger de coisas que o Benaia não conseguiria te proteger, te guardar de coisas, certo, que o mundo natural não te guardaria. Mas você precisa desse tipo de gente, de estar próximo de pessoas, certo, que vão trabalhar nessa área por você. O próximo é Natã. Natã é o profeta. Natã é o cara que pode dizer para Davi o que ninguém poderia dizer. É aquela pessoa que pode falar verdades, pode dizer para você que está ruim, quando todo mundo lhe diria que está bom. Pode dizer que a medida não foi boa, quando todo mundo teria vergonha ou medo de dizer, dependendo da posição que você ocupa. Salomão começa seu reinado reformulando o ambiente cujo qual ele vai governar. Foi um dos melhores momentos de Israel, é verdade, no que diz respeito à paz, a condições de se construir o templo. Davi não tinha tempo para construir o templo, ele não tinha tempo, era o tempo inteiro em guerra, é o tempo inteiro inimigos daqui, filisteus, certo? Todos. Então não havia tempo, ele não tinha tranquilidade para fazer uma obra tão grande. Mas nessa transição, ele diz a Salomão: tira esse tipo de pessoas, certo? Tira essas coisas da sua vida e reformula. Quando ele reformula tudo isso, o que ele tem? Uma boa referência, seu pai. O que ele tem? Um capitão para defendê-lo. O que ele tem? Um sacerdote, certo, para cuidar da vida espiritual. O que ele tem? Um profeta para dizer para ele o que ninguém pode dizer. Então ele está pronto. Salomão é alguém agora que o cenário está para ele. E o mundo espiritual é o que começa. Ele então começa agora a fazer um sacrifício, a oferecer uma oferta ao Senhor. É uma das primeiras coisas que ele vai fazer. E naquela madrugada, ele recebe uma visita do Senhor. E o Senhor diz para ele: Salomão, me pede o que você quer. E ele diz: Senhor, eu só quero sabedoria, para que eu saiba governar este povo. O que é este povo? Era a vida dele. A vida de Salomão foi governar o povo. Para nós, aqui hoje, meus irmãos, nós precisamos de Deus sabedoria para governarmos a nossa vida. Nós precisamos de Deus instruções para que vivamos bem nessa terra. Hoje, meus irmãos, para o rumo que a igreja está tomando, precisamos de pessoas que tenham uma vida em Deus e com Deus agradável, satisfatória e equilibrada, porque é para isso que as pessoas estão olhando. A cada dia que passa, temos acesso a coisas que outrora somente ricos tinham. Hoje, basicamente, toda a sociedade, ou boa parte dela, certo, tem um mínimo de contato com confortos. Hoje, pouquíssimas pessoas não têm um celular à mão, não têm uma televisão em casa. Só lugares bem desfavorecidos. Então não dá mais para pregar simplesmente a intervenção de Deus para fazer milagres. Hoje está todo mundo de olho em nós, querendo saber que tipo de vida nós estamos vivendo em Deus, se é verdade ou se é mentira. Como pastor, como itinerante, não. Meu papel é apenas pregar, mas como pastor, meu papel é instruir a igreja. Ao mais rápido possível,
você discernir quem é que vai estar perto de você, quais são os valores, quais são os princípios que estão norteando você, adolescente, jovem. Que tipo de estilo de vida nós estamos inspirando nessa nova geração a viver? Salomão vai viver o extraordinário, sim, e ele poderia ser perfeito. Eu poderia terminar a história de Salomão aqui, mas ele foi muito bom. Salomão, segundo a Bíblia, foi um dos homens mais belos que pisou nessa terra. Quase um deus grego de beleza. Salomão foi um dos homens mais ricos. Salomão foi um dos homens mais sábios. Pensa a senhora, se esse cara não seria um bom partido. Pensa, bonito, inteligente, isso é quase coisa que não cabe em homem. Normalmente o homem ou é bonito ou é inteligente. Eu quero um homem bonito e inteligente, não vai rolar. Você está entendendo? Normalmente ou ele é bonito e burro ou inteligente, certo? Nem sei agora, deixa quieto. Até me perdi na comparação. Desculpa aí a brincadeira, tá certo? Mas olhe bem, eu poderia dizer e terminar aqui, mas não. Sua beleza, sua vida era tão organizada, ele prosperou de uma forma tão intensa, que pouco guerreou. Basicamente, um diplomata, o que ele fazia era se casar com a filha de seus inimigos. Se casa com a filha do faraó, e agora não tem mais problema com o Egito? Agora o faraó é seu sogro e ninguém quer, certo? Brigar com seu sogro. Mas junto com toda essa estrutura, ele importa a idolatria, o desvio de alguém que sempre serviu em amor a Deus. Pastor, o que o senhor está querendo transmitir hoje aqui para a igreja? Primeiro, um processo seletivo, onde está na hora de nós retirarmos coisas que não devem fazer mais parte da nossa vida neste momento, e colocarmos novas coisas, novas pessoas, novos hábitos, que podem levar a nossa vida para uma vida de prosperidade, de sucesso. Mas pastor, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, e eu não estou pregando vida fácil, mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e as tenham em abundância. O profeta no Velho Testamento diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, eles são de paz e não de mal, porque eu quero dar a vocês o fim que vocês querem para si. Então por que não temos uma vida agradável? Por que não ter um casamento legal? Por que não ter um relacionamento legal entre os pais e os filhos? Por que não ter boas amizades? Por quê? Por que não ter uma casa limpa? Por que não ter uma casa organizada? Por que não ter uma vida decente? Pois ela é a grande propaganda que fazemos em torno do nome do Senhor. É através da nossa vida que o nome do Senhor será glorificado. Como eu disse, eu estou no Velho Testamento, e nele eu não preciso usar a figura de Satanás, porque ele podia estar presente, é lógico que estava. Ele estava presente na atitude de Adonias, ele estava presente na atitude de Absalão, ele estava presente no declínio, certo, do rei Salomão, quando escolheu e permitiu que as mulheres trouxessem a idolatria. E cadê o demônio? Cadê o diabo? Ele continua por aí. O que ele quer? Um momento de fragilidade. Ele quer se apropriar de um momento onde ele consiga introduzir em você algo que te afaste, talvez não de Deus inicialmente, mas da satisfação de viver, do prazer de se tornar alguém, de vencer na vida. Essa é a proposta do maligno. A igreja, ela quer nos dar informações para nos levar para o céu, é lógico, mas ela também quer nos dar informações preciosas de como vivermos de forma decente
nessa terra. E para isso, nós vamos ter que agir com responsabilidade. Hoje é um tempo de vida extraordinário. Hoje é um tempo de vitória. Hoje é um tempo onde Deus, eu não vou dizer que hoje Ele está mais por perto, porque sempre esteve. Mas as nossas decisões é que precisam ser um pouco mais radicais. Nós precisamos tomarmos e termos posturas mais incisivas, afastando coisas que não devem estar para bem longe, trazendo para próximo de nós, certo, ações e posicionamentos que nos levem a viver uma vida extraordinária. Eu repito isso sempre aqui na igreja: a maior dor de um pastor é pregar, é trazer amigos para pregar, certo? E ver como os resultados acontecem de forma extraordinária na vida de alguns, e para outros passam quase por despercebido. Como casamentos são transformados. Hoje de manhã eu estava conversando na ambiente de servos, pessoas dizendo como chegaram há anos atrás e como as coisas mudaram, como a mentalidade mudou, como o casamento mudou, como venceram. Mas nós ainda cruzamos com pessoas que estão na mesma vida que estavam antes, ou às vezes até um pouco pior. Elas estão sentadas juntas, participando dos mesmos cultos, recebendo as mesmas palavras, e às vezes bem motivadoras, de que as coisas vão acontecer. Levanta agora a sua mão e diga: eu vou vencer, as coisas vão ser extraordinárias. E talvez eu esteja trazendo isso para você no projeto Recomeçar há quase 12 anos, que é o que a igreja vai fazer. E talvez não aconteceu nada. E quando você começa a ouvir muita coisa a respeito de coisas que nada acontece na sua vida, inevitavelmente uma percepção pode aflorar na sua mente: estão querendo me enganar, esse negócio não pode ser verdade. Por que acontece na vida de todo mundo, menos na minha? Normalmente todo domingo eu digo para vocês: vamos sair daqui para viver uma semana extraordinária, vamos sair daqui para viver uma das melhores semanas da nossa vida. Eu não sei você, mas na maior parte das semanas, quer coisas boas ou ruins, nós vivemos coisas fantásticas, às vezes lições desagradáveis que nos ensinam coisas preciosíssimas. Mas hoje eu quero terminar essa palavra dizendo: ou você tira isso da sua vida, ou isso vai fazer você sucumbir. Ou você identifica quem é o Joabe, quem é o Simei, ou você identifica quem são as influências, os relacionamentos, os hábitos que estão fazendo você sucumbir, e substituam por novos hábitos. Não deixe o lugar vago. Coloque pessoas, coisas, hábitos, certo? Que vão levar a sua vida para o sucesso extraordinário. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de satisfação, de crescimento, de expansão, certo? De entender qual o seu propósito. Eu não sei por quantas igrejas você passou, eu não sei o quanto você produziu por onde passou, mas talvez não tenha produzido nada lá e não produza nada aqui. Não faz sentido. Estamos no ano da unidade. Estamos caminhando para um novo espaço. E essa semana eu vi algo que gravou no meu coração: Cláudio, o que te trouxe até aqui não é o suficiente para te levar para onde Deus está te levando. O que nos trouxe aqui como igreja, e não estava falando de mim, estava falando de projeto Recomeçar. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levarmos para a nossa nova fase. Nós vamos ter que crescer, nós vamos ter que expandir, nós vamos ter que melhorarmos, e muito.
E não é só para atender a igreja, não. É para atender a comunidade, para atender a nossa família que está de olho naquilo que nós fazemos. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Senhor de nossas vidas. Aquele que quando alguém olhar para mim, olhar para você, Reinaldo, olhar para você, Abner, olhar para você, Sidney, quando alguém olhar para você, vai dizer assim, ó, vai lá um homem de Deus, não é perfeito, mas alguém que anda com Deus e que prospera nessa terra. Posso ouvir um amém? Amém. Então levanta, fica de pé. Isso. E fala para alguém que não vai com você. Fala assim, eu não vou contigo, mas eu vou com Deus. Agora, se você está com o seu cônjuge, diga assim, eu vou contigo, eu vou com Deus. Isso. Pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero saber um pouco mais de vocês, quero receber uma oração. Na porta dos fundos, lá atrás, se você sair, vire à esquerda, no final tem uma porta de vidro à sua esquerda, ali vai ter pessoas para orar por você, para receber você se você quer voltar para Jesus, para te dizer quais são os horários de culto, nossos ministérios, são pessoas que podem te informar. Posso ouvir um amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, leva-nos ao nosso cotidiano. Ser cristão aqui na igreja é tão fácil, o ambiente é tão favorável, mas quando vamos lá para fora, lá nós encontramos os grandes desafios. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, onde a nossa conduta e postura fará com que o Teu nome seja glorificado. Usa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos. Que venhamos achar referências, relacionamentos, amizades, hábitos, que nos conduzam, ó Deus, a vivermos uma vida de fé, digna de alguém que pode ser chamado de um cristão de verdade. Leva-nos, ó Deus, a uma semana extraordinária, a uma semana de boas notícias, a uma semana de bons negócios. Abençoa a cada lar, a cada família. Nós te somos gratos, ó Deus. Declaramos que os casados são casados para sempre. Declaramos saúde sobre toda a igreja. Declaramos a paz que excede todo entendimento. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam